O fundo de laje corporativa Top 11 tem alguns segredos escondidos que eu quero mostrar para você. Vem comigo no vídeo, eu vou te mostrar um pouquinho mais. Presta bastante atenção antes de comprar esse fundo. Bom, vou começar aqui pela cotação atual. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do fundo está em R$ 75,60. Até aí está tudo bem. Teve uma queda desde a emissão do fundo, então hoje ele está abaixo da patrimonial. Vou mostrar um pouquinho à frente, ver se isso é desconto ou se de fato tem algum problema ali oculto dentro do fundo. Quero começar aqui, primeiramente, trazendo um pouquinho mais aqui sobre a vacância do fundo. Vocês podem ver aqui que hoje está praticamente tudo ocupado. Só tem ali o quinto andar do edifício Platinum, que está vago nesse momento. Então, está com bastante ocupação ali dentro dos imóveis de modo geral, das salas comerciais, e apenas um de vacância. Vou mostrar já o quanto representa essa vacância. Só para vocês terem uma ideia, então, em correção de contrato, 39% em IPCA, 61% em IGPM. Então, nesse ano de 2026, pouco vai ser revisado os contratos. Justamente porque no ano de 2025 o IGPM foi negativo. Então, se o IGPM foi negativo, não tem reajuste. Então, a gente tem que pensar muito nessa ótica, entender muito bem o que está ali dentro do portfólio, para que, se caso tiver uma oscilação de dólar, por exemplo, isso afeta bastante o IGPM. Como o dólar foi negativo, jogou o IGPM para baixo. Então, provavelmente não vai ter reajuste nos contratos. É bem importante prestar atenção nisso. Porém, no mês de dezembro foi renovado um dos contratos, do edifício Metropolitan, ali por um período de 5 anos, e além disso tudo, foi reajustado em 9,2%. Então, bem positivo ali, de modo geral, para o fundo e para a receita do fundo. Você pode ver aqui que os contratos de locação e de revisão, de vencimentos, para 2026 tem poucos contratos, são 14% de vencimentos, vai ter mais as partes revisionais. Já para 2027, 71% de revisão e acima de 2028 ali os vencimentos. Então tá bem longe ali esses vencimentos de contrato, isso é bom porque deixa a vacância baixa por um período bem elevado, isso é bem legal, traz bastante segurança para quem está fazendo a locação. Agora eu vou entrar aqui para vocês no ponto referente ao valor patrimonial. Vocês podem ver aqui que o valor patrimonial a R$ 107 significa 484 milhões de valor de patrimônio. Enquanto isso, o mercado jogou o fundo para baixo, 30%, então ele está com desconto, está com 338 milhões, 0,70 do PVP. Mas espera um pouquinho mais que eu vou te mostrar alguns pontos importantes para você entender. Quando a gente fala que está 484 milhões, a gente tem que sempre descontar o valor de dívidas. Pode ver nessa imagem que eu trago para vocês que tem ali 675 milhões de valor de patrimônio. Então, os edifícios valem 675 milhões, só que eles têm um valor a pagar de 270 milhões. Então, automaticamente, o valor ali que sobra remanescente do patrimônio é 480 milhões. Bate ali com aquele número que eu mostrei para você do site, que a gente vai verificando sempre nos investimentos. Então, há uma dívida, um valor a pagar ali nessa questão. E aí o que acontece? Podem verificar aqui que a ideia do Top 11 era fazer uma emissão de cotas. Então essa emissão de cotas supriria esse valor patrimonial, pagaria e ok, tá tudo certo. Você teria mais cotas, ia diluir provento. Só que nesse caso, o que acontece? Eles estão cogitando a emissão de um CRI. Justamente porque, como a cota está depreciada, não vai ter como fazer uma emissão nova. Então vai ter que fazer a emissão de um CRI. Automaticamente, você deixa de ter número de cotas maiores, aumentar o número de cotas para ter novos cotistas, e ao mesmo tempo você vai fazer uma dívida, que também vai diluir o patrimônio. A própria gestora já traz ali dentro do relatório que provavelmente a partir de abril, proventos comecem a cair, justamente porque haverá esse pagamento a ser realizado. Então, 270 milhões é um terço do fundo, é 30%, é muita coisa. Isso vai pesar nos proventos. Somado a isso, pessoal, eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto, tá? Podem ver que o fundo traz ali, a área bruta total do fundo é de 12.800 metros quadrados. Até aí tá tudo bem. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês, pessoal, se são 675 milhões o valor de patrimônio total sem descontar a dívida e é 12.800 a área bruta total, então isso quer dizer que o imóvel está valendo 52 mil reais o metro quadrado? Está bem desbalanceado esse valor, tá, pessoal? Então aqui, esse problema a gente tem que identificar de maneira muito assertiva. Quanto vale o metro quadrado, de fato, de uma área de laje corporativa? É importante a gente mensurar isso, porque 52 mil reais está muito fora, tá, pessoal? Então, quando a gente coloca isso na conta, peraí, acho que tem algum erro de cálculo ali dentro, então estão um preço acima do que vale de fato. Então, aquele valor patrimonial, ao meu ver, então, você pode ter sua opinião, não tem nenhum problema, mas ao meu ver está mais caro do que o comum. Quando eles trazem aqui, já descontando, essa questão da cota do mercado, então, fazendo aquela correção, eles estão trazendo que mesmo assim, o valor do imóvel equivaleria a 42 mil reais o metro quadrado. Ainda está muito assim. E a título de exemplo, pessoal, eu quero trazer para vocês o que está acontecendo de fato, Então, a gente vai olhar para a receita também ali de locação. A receita de locação, 3 milhões e 700 mil. Os 3 milhões e 700 mil representaria 0,55% ao mês em cima dos 670 milhões, que ao ano representaria 6,6%. Então olha como essa rentabilidade está muito baixa. E eles estão pagando 0,84, que está hoje como se fosse ali mais ou menos em torno de 0,9, caso fosse os valores totais. Então, a gente começa a olhar que isso está sobreprecificado, e é muito importante a gente olhar e ter essa análise mais aprofundada,
justamente para saber se está comprando caro ou barato um ativo. Caro ou barato não é o PVP. A gente tem que olhar o PVP como uma das formas de enxergar, mas a gente tem que se aprofundar no ativo. E aqui eu trouxe nessa imagem para vocês o BRCR11, por exemplo. Os imóveis do BRCR11 têm um valor de 2 bilhões 445 milhões. Aí vai ter ali dentro, vai ver as obrigações, 315 milhões, mas eu vou desconsiderar esses fatos. Vou considerar apenas o 2 bilhões 445 milhões. Quando a gente calcula a área bruta locável do BRCR11, que é um total de 145 mil metros quadrados, e a gente faz o comparativo ali com essa questão dos 2 bilhões 445, a gente traz o valor do metro quadrado do BRCR11 para 17 mil reais. Olha a diferença. Enquanto um está 52 mil reais no metro quadrado, o outro está 17 mil reais no metro quadrado. É uma diferença muito grande. É uma diferença brutal. Então, esse é um ponto de atenção. O BRCR11, ao meu ver, está mais bem precificado nesse sentido. Não à toa, quando a gente vai aqui para a receita de aluguel do BRCR11, por exemplo, é 18 milhões 374 mil reais. Isso significa, pessoal, que ele está fazendo ali 0,75 ao mês de receita em cima do valor do imóvel, ou 9% ao ano. Olha como está mais bem ajustado, olha como não está sobreprecificado. Acho que esse é o ponto principal que a gente tem que olhar. A gente faz esse comparativo e vê que o PVP ali está descontado, mas tem muito mais margem para cair. A gente tem margem para cair por dois motivos. Primeiro, porque agora, nos próximos meses, a gente vai ter uma queda ali no valor do provento, porque é inevitável a questão dos pagamentos que vai ter que acontecer. E segundo, porque está sobreprecificado. Então, se daqui a pouco o fundo começa a aumentar a vacância, tem algum problema ali em si, na infraestrutura do prédio, vai gerar um problemão ali para quem está concentrado apenas em dois ativos. Vocês podem olhar aqui na imagem, por exemplo, aqui do top 11, você vê que a vacância física está em 2%, mas a vacância financeira está em 5,79%. E olha como ela já esteve maior há um pouco tempo atrás, quando a vacância estava maior. Então, assim, aqui tem bastante espaço para correção. Acho que é um fundo que tem que tomar bastante cuidado para ter a compra, principalmente por esse sentido. Agora, se você já tem um patrimônio relevante investido e percebe que nunca analisou sua carteira sob essa ótica estrutural, trazendo correlação, liquidez, faixa de renda, talvez faça sentido passar por uma conversa estratégica junto comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um processo de aplicação para quem quer revisar a arquitetura patrimonial do seu patrimônio com mais profundidade. Só preencher ali embaixo, eu tenho total certeza que vai ser bem bacana para você. Quando a gente está falando dos dividendos, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O dividendo, ele está bem linear, em 84 centavos. Ele veio ali o primeiro mês pagando um pouquinho menos, né, em 2024, e desde então está pagando os 84 centavos. A preocupação que eu tenho é muito mais no sentido de, agora o dividendo de fato vai cair, né? O próprio gestor do fundo já trouxe isso, porque não vai conseguir honrar com os pagamentos e tendo que pagar uma dívida, ou tendo que pagar um aumento de cotas também. Então a gente vai ter uma queda no provento, que vai jogar ali para baixo, e além disso tudo, a questão do risco que a gente está falando ali referente a sobreprecificado. Então, esses dividendos de 84 centavos, né, conforme essa outra imagem aqui também, que está bem linear, eles podem começar a ter uma relevância ali nessa queda. E também, principalmente, né, pessoal, quando a gente fala que vai todo começo do ano, tem uma reprecificação dos ativos, e eu gosto muito dessa reprecificação, porque quando eu compro um ativo, eu quero que ele aumente de valor ao longo do tempo. Então é muito legal quando o patrimônio do fundo aumenta, além dos dividendos aumentarem, né? Porque a correção ela vem junto ali também depois. Sempre menciono isso bastante, com bastante ênfase. Então agora a gente pode ter um cenário muito adverso ali dentro do fundo. Então, pessoal, de maneira mais resumida sobre o top 11, é isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais o que eu queria trazer ali dentro do fundo, esse ponto de atenção. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você está com o top 11 na tua carteira, você tem receio de estar com o top 11 nesse momento, ou se você enxerga como oportunidade. Acho que é bem importante a gente ter um fórum de debate ali, seja muito mais aberto, e eu quero entrar em contato com você justamente para que a gente entenda como é que está o seu portfólio. Um grande abraço, até o próximo vídeo.